Fala galera, belezinha? Como é que vocês estão? Hoje a gente está num lugar também inusitado, diferente. Editor, conta pra eles onde é que a gente tá. Na Aval. Oi? Aval. Bom, hoje a gente não está na Aval. Aval é o nome do carro, editor, viu? Presta atenção, cara. A gente está na Great Wall Motors, mais conhecido como GWM, tá? Então a gente deu um pulinho aqui, né, na concessionária da GWM em São José dos Campos, do grupo original. O pessoal deixou a gente Hulk, né, deixou a gente fortão pra gente gravar, disponibilizaram um veículo aqui, tá? Então um agradecimento especial à concessionária da GWM daqui de São José dos Campos. A GWM é uma empresa chinesa do mesmo grupo da BYD, que foi o vídeo anterior que a gente gravou, né? E a GWM tem um portfólio muito bacana de carros, né? Muito interessante mesmo. Estão apostando muito na indústria nacional, né? Vão começar uma produção brasileira, vão abrir fábrica esse ano por aqui. Então é uma empresa que tem de tudo para crescer. Eles já chegaram chegando e agora só tende a crescer mais ainda. Hoje a gente vai falar sobre essa belezinha aqui, como eu contei para vocês, o Aval H6 na versão GT. A versão GT é a versão super esportiva do Aval, né? Aqui a gente vai ter três versões, a Heavy, a P-Heavy e a GT. A Heavy a gente vai ter aquela versão híbrida sem ser plug-in, né? Então sem ter o carregamento pelo cabo. A versão P-Heavy é a versão híbrido com carregamento e a GT é a versão do P-Heavy super esportivo. Vamos começar a falar da frente desse carro. Bom, aqui vocês já podem observar que é um carro muito robusto, imponente, né? Eu tenho um 85, tô na frente desse carro e ele tá batendo na altura do meu quadril, então é um carro sensacional, muito imponente, muito bonito. Bom, aqui na frente a gente vai ter a inscrição do nome do veículo, né? Não é o nome da marca, diferentemente do que o pessoal acha por aí, como nosso amigo editor. Aqui a gente tem esse detalhe dessa grade superior em black piano. Abaixo do escrito em Aval a gente vai ter a câmera frontal, porque a gente tem o sistema de câmeras 360 nesse veículo. A grade com esses polígonos aqui, então deixa uma pegada bem interessante também no black piano. Aqui, essa parte em plástico que imita fibra de carbono, tá? E essa grade inferior com sensor de estacionamento frontal, tá? E aqui o assistente de direção, né? O assistente de frenagem automática. A construção desse carro é impecável. Aqui na parte dos faróis a gente consegue perceber isso muito bem. Cada detalhe minuciosamente colocado por aqui. Farol alto, farol baixo, pisca-pisca, DRL, farol de neblina, todos em LED. Gabriel, fala um pouco pra mim, qual o tamanho dessa barca? Cara, essa barca é muito grande, presta atenção. A gente vai ter 4,72 de comprimento, 1,94 de largura, 1,72 de altura, um entre-eixos de 2,73 com porta-malas de 515 litros. Então, essa SUV é de grande porte mesmo. A gente tem um espaço interno muito grande, um porta-malas absurdo, né? Um porta-malas de SUV, coupé, uma largura que cabe 3 pessoas no banco de trás tranquilamente. Então, é um carro muito espaçoso, confortável para quem tem família grande. O que você tá fungando o carro aí? Então, aqui, esse carro é sensacional, tá? Primeira coisa, aqui a gente vai ter, né, obviamente, um carro híbrido, um motor a combustão 1.5 turbo e 2 motores elétricos, um na parte da frente do carro e outro na parte traseira, o que acaba proporcionando uma tração integral para esse veículo, tá? Então, sobre motorização, desempenho e consumo, motorização é isso. Agora o desempenho dele. É um carro que vai te proporcionar, né, numa potência aí combinada entre os motores, 393 cavalos e 77,7 kgfm de torque. É um carro muito potente, muito forte, e apesar dele ter mais de 2 toneladas, é um carro que mesmo assim vai conseguir entregar muita coisa. Inclusive eu vi um vídeo hoje mesmo dele tirando um racha com uma Mercedes AMG G63 e ele ganha da Mercedes AMG, que é um V8. Então assim, aqui a gente tem muita potência, aqui a gente tem um carro muito forte. E sobre o consumo do veículo, Gabriel? Tá, legal, consumo. Aqui ele vai ter 170 km de autonomia elétrica, então você consegue utilizar só o motor elétrico dele por bastante tempo. E na parte do motor a combustão, o consumo dele fica da seguinte maneira.
Com motor elétrico carregado, o Inmetro fala que ele pode fazer na cidade 29,7 km por litro e na estrada 25,2 km por litro. E sem o motor elétrico carregado, 11,8 na cidade, 10,1 na estrada. Rodas em liga leve nesse preto que deixa o carro muito mais bonito do que se fosse no cromado. Freio a disco nas 4 rodas e ainda com a pinça vermelha que dá essa pegada esportiva para o carro. Aqui no paralamas, no plástico preto convencional, o retrovisor no black piano, um repetidor de seta. Aqui a gente também tem o sensor de ponto cego, tá? O carro, chave presencial do veículo, então a gente consegue abrir apenas pela aproximação e o carro também tranca pela... não é no caso pela aproximação, né? Pelo afastamento. Então, quando eu tô com a chave no bolso, eu saio do carro e me afasto dele, ele tranca automaticamente. Isso é um ponto muito bacana. Aqui a gente tem as colunas e os frisos no black piano, tá? Não só as colunas, os frisos também. Eu gosto muito dos detalhes no black piano. Maçaneta, né? Na cor do carro. Aqui abaixo, vem comigo. Saias laterais, então para dar de novo essa pegada esportiva pro veículo, tá? Aqui a coluna traseira também no black piano, com o rack de teto, imitando o carregamento desse carro O carregamento desse carro na carga normal vai levar 5 horas para a bateria estar completa. E na carga rápida, em 30 minutos, a gente consegue isso. Finalmente chegamos na parte de trás desse carro, que na minha opinião é a parte mais maravilhosa desse veículo. Então a gente vê uma traseira de um tanque de guerra. 2 aerofólios. Um na parte superior, né, no teto do veículo, e outro na parte de cima do porta-malas. Tá? Então a gente já vê essa traseira um pouco caída, né, trazendo essa pegada coupé para o carro. E nessa versão 2025, o que a gente vai ter de diferente aqui na traseira? Primeiro que a gente percebe que as lanternas são escurecidas. Então você consegue perceber aqui pelo vermelho um pouco mais apagado, né? Então a gente vai ter esse vidrinho aqui mais escurecido, que dá um charme muito interessante para o veículo. Aqui a gente não tem a conexão das lanternas uma nas outras, né? Igual a gente tem na Heavy, por exemplo, o que eu acho que deixa bem mais bonito o carro, com essas lanternas separadas, né? Uma de cada lado sem ter aquela conexão. E aqui no meio a gente vê GWM. A gente não tem mais inscrição. As pessoas achavam muito que a marca era Aval, não conheciam como GWM. Então agora, para deixar bem explícito, não tem como errar, na verdade. 2 saídas fakes aqui embaixo, né? Isso não são os escapamentos do carro. O escapamento fica localizado logo aqui na parte esquerda, abaixo, escondido. Isso aqui é fake, mas eu acho que deixa bem bonito o carro. Olha o tamanho desse porta-malas com a abertura automática. A gente tem um porta-malas de 515 litros, cabe muita coisa. Se viajar 8 pessoas dentro desse carro, cabe mala de todo mundo. Nunca vão ter problema com isso. Aqui atrás a gente traz o carregador desse veículo, que tem ganchinho para segurar a sacola. Aqui a gente tem espaço para guardar algumas coisas menores, específicas, talvez algo mais frágil. Então é um carro que vai atender muito bem, né? E apesar dele ter um entre-eixos bem grande, ele não perde no porta-malas. Tá, agora que você está dentro do carro todo confortável, fala um pouquinho pra mim quais são as maravilhas desse carro aí. Agora eu tô gangsta, coloquei o banco lá pra trás. Que carro sensacional. Eu já vou comentar um pouco melhor sobre esse banco aqui. Bom, sobre a parte lateral, então sobre a porta, a gente tem uma construção incrível nessa parte superior, em couro, com uma costura única por aqui, que faz uma volta bem bacana, dá um charme legal. Essa parte aqui, num preto meio brilhante, então é diferente, eu nunca tinha visto esse acabamento em um carro. Logo aqui abaixo, um terceiro tipo de revestimento em soft touch, que imita a fibra de carbono, também com uma costura por aqui. E aqui a gente tem o famoso Alcântara, né, que imita a camurça, que a gente sempre tem em carros super esportivos, né. A Alcântara ela vem nessa parte lateral e na parte do apoio de braço. Aqui no painel de retrovisor, controle de vidros e porta, a gente tem um revestimento que imita aço escovado, tá? E logo a parte de baixo, um cromado.
Então aqui a gente tem 5 tipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de revestimento diferentes na porta. Então aqui a gente vê uma construção detalhada, né? Uma empresa que se preocupa com isso, que sabe que os clientes também são exigentes, obviamente, né? Estão pagando mais de 300 mil reais em um carro. Show de bola! Nessa parte da frente aqui a gente vai ter muita coisa para falar. Aqui pode parecer que é o plástico duro, mas não é. É um soft touch, ele é uma borracha, né? Bem resistente assim, mas é uma borracha. Aqui a gente vai ter algo muito interessante, que nunca vi em nenhum carro, né? Que eu já entrei, que é uma câmera que vai monitorar o motorista. De que maneira? Bom, essa câmera ela reconhece e grava até 3 rostos, onde no momento que ela reconhece quem é o motorista que entrou no carro, ela regula o banco da maneira que o motorista setou. Então, por exemplo, eu gosto desse banco de uma forma X. Bom, eu entrei no carro, o carro já me reconhece e vai setar o banco dessa maneira. Fora que, né, para outros momentos, como por exemplo, a gente tem por aqui o piloto automático, né, e o controle de cruzeiro, frenagem automática, etc. E para que eu não coloque o piloto automático e pegue no celular e fique mandando mensagem, né, ou comece a pegar no sono, isso aqui ele já consegue fazer essa leitura e já consegue perceber essa questão e nos dá, né, dá ao motorista alguns tipos de aviso. Logo abaixo dessa parte de borracha, a gente tem algo muito interessante, né? A gente tem saídas de ar, né, 4, né, então uma de cada ponta e 2 centrais, e a gente tem algo que percorre por toda a parte frontal do carro, que imita como se fosse saída de ar por todo o carro, mas na verdade saída de ar ela é restrita a essas áreas, só que o acabamento dela imita a saída do ar. Isso é muito legal e traz esse preto brilhante que eu comentei que tem aqui na porta. Abaixo o soft touch que imita fibra de carbono, certo? Aqui no console central, tá pegando o console central? Tá sim, tá pegando tudo. Show de bola. Aqui no console central a gente vai ter alguns botões, então a gente não tem muitos botões, o que acaba me incomodando um pouco como usuário, que é a relação da gente, por exemplo, ter que setar ar-condicionado no multimídia. Então centralizar muitas coisas no multimídia acaba dando pouca autonomia e diminuindo a segurança para o motorista. Então aqui a gente liga e desliga o ar-condicionado, mas não consegue mexer em temperatura, né, em zonas nem nada do tipo. Liga o ar-condicionado, liga o ar-condicionado no para-brisa. Eita, liga o ar-condicionado. O pisca-pisca. Desembaçador traseiro. Câmeras e sensor. Isso aqui para desligar e ligar o multimídia. Logo abaixo a gente tem carregamento por indução. Tá? Aqui a gente tem o alternador, né, do modo de seleção, feito nessa roda cromada, muito estilizada, muito bacana. R, N, D e o P nesse botão aqui. Logo aqui, 2 porta-copos, tá? Onde a gente tem essas presilhinhas para poder segurar. O freio de mão no gatilho, né? E aqui o auto hold, botão para abrir. O porta-treco central, que é muito grande, dá para colocar muita coisa aqui dentro. E ele é todo revestido nesse soft touch que imita fibra de carbono e no alcântara que vem logo aqui. Focando um pouco mais na parte do motorista, volante revestido em um couro, o couro bem macio, bem gostoso. Aqui à esquerda, os botões que a gente tem para controlar som, né? Então, mídia que vai tocar, comando de voz, um botão personalizável que a gente pode setar para o que a gente quiser. Então, a gente quer que esse botão seja para ligar a câmera de ré. Enfim, eu imagino que não tem essa possibilidade, mas foi só um exemplo. E aqui desse lado a gente também tem um botão para isso, para poder personalizar. Home no multimídia, aqui é para mexer no computador de bordo e um botãozinho de voltar, tá? A inscrição do nome do carro. Aqui é o nosso lado esquerdo, vocês estão vendo aí melhor. A gente tem um botão para abrir e fechar o porta-malas, regulagem de altura do farol, abrir a portinha de combustível e um assistente para descida. Botão para ligar o carro, né? Então, o botão Start Stop, localizado logo aqui ao lado do volante. Vou falar do computador de bordo, mas antes, percebam que aqui a gente tem uma parte meio escondida, também com porta-trecos, mas também com carregamento, tá? Então a gente vai ter desse lado uma portinha, meu Deus, não foca, para carregamento USB normal, tá certo? Editor, do seu lado aí, a gente tem o que, meu querido? Por aqui. Aqui temos uma entrada de tomadinha 12 volts,
uma entrada de tomada 12 volts e um carregador tipo USB. E pelo visto parece ser 2.0, não é 3.0. Não é SBC? Não é USB-C. Eita! Computador de bordo aqui, pouquíssimo personalizável, tá? Mas ele aparece todas as informações que o motorista precisa. Então, velocidade, né? Limite de velocidade. Aqui, o assistente de faixa, tá? Todas as luzes convencionais que a gente já conhece, de farol, de freio de mão, de injeção. Alerta de ponto cego que vem aqui e também no retrovisor. Nível de combustível e nível de bateria, beleza? Ali à direita a gente tem o que? Vamos lá. Bom, produção de energia. Aqui a gente vai ter as médias de viagem, né? Para a gente poder calcular desde o início, né, desde o abastecimento. Média aqui. Calibragem dos pneus. Olha lá. Temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui em relação ao quanto que o motor a combustão tá carregando, o motor elétrico, né? E aqui o mapinha que vai mostrar toda essa relação. Então, basicamente só isso que a gente consegue mexer no nosso computador de bordo. Multimídia gigantesco que a gente tem no Aval, muito, muito bonito, com a área útil bem interessante por aqui. Quanto de tamanho que a gente tem esse multimídia? 12.3 polegadas, tá? E no computador de bordo 10.25. Aqui a gente não traz nenhum botão físico, né? Só os botões digitais e centraliza muito as coisas por aqui. Então na home dele a gente vai ter rádio, então Bluetooth, música via USB, vídeo USB e apps que a gente consegue trazer para cá. Então é uma multimídia bem funcional e independente. Então não necessariamente a gente precisa do Apple CarPlay, do Android Auto para ter uma multimídia bacana e interativa. Aqui a gente consegue mexer nessa questão, tá? Configuração do veículo, aqui tem muita coisa, tá? Aqui os sons frequentes, aqui toda a parte interior, então a gente consegue mexer no HUD. O que é o HUD? Basicamente é a projeção que a gente tem no para-brisa, né, no vidro para-brisa, da velocidade, né, da sinalização, que a gente não tenha que ficar olhando toda hora para o computador de bordo. A gente tem essa projeção ali no para-brisa. Sistema de monitoramento do motorista que é feito através da câmera que a gente mostrou. Detector de distração, detector de fadiga, identificação de ação perigosa. Carregamento sem fio por indução. No assento do motorista a gente consegue setar aqui as 3 posições preferidas, então a minha, a de outro motorista e a do terceiro motorista. Na parte exterior, travamento de portas, a gente consegue setar tudo isso por aqui, o retrovisor, o limpador dianteiro, mexer nas luzes do carro, né? Tanto as luzes de boas-vindas quanto farol alto, farol baixo, etc. Questão de condução aqui a gente consegue mexer bastante, deixar ele só no elétrico, né? Deixar ele no híbrido, aqui priorizar o elétrico, alternar entre os modos de condução, então modo normal, modo eco, esportivo, neve, AWD, lama e areia, tá certo? Muitas coisas que a gente consegue mexer nesse carro, configurar, ele é muito personalizável. Toda a questão da câmera 360 e o que a gente pode fazer com ela, dá uma olhada, que a gente escolhe e consegue mexer no carro em volta. Tá, olha que legal, a paredinha ali mostrando que aqui a gente tem um espaço para ir, mas aqui tem algo que impede, né? Mostra até a distância. Muito interessante. E aqui o ar-condicionado que eu comentei que a gente consegue fazer toda a configuração por aqui. Eu não acho muito interessante, eu acho que quando você tá sozinho no carro não é muito bacana, quando você tem um passageiro legal, mas né, talvez não seja o caso da maioria das pessoas. Banco super esportivo desse carro, lindo, bonito pra caramba. A gente tem regulagem de altura, apesar de ele ser esportivo, ele tem a regulagem de altura. A parte superior das costas no alcântara com bordado do GT, aqui que imita fibra de carbono nas asas do banco. E o resto todo em couro, com detalhes muito interessantes de furinhos por aqui. Então eu sou apaixonado nesse banco desse carro, muito, muito bonito. E os bancos traseiros são iguais ou são diferentes da frente? Os bancos de trás imitam sim os bancos da frente, menos o do meio,
né, que não é nem a proposta do carro, mas os laterais imitam, traz o bordado, traz o alcântara, o couro, tudo imitando os bancos da frente. E no banco do motorista a gente tem uma regulagem sensacional. Aqui a gente tem regulagem de lombar, então quando eu aperto aqui para trás, ele dá uma afastada da minha lombar, quando eu aperto no botãozinho para frente, ele dá uma empurrada na minha lombar para deixar mais confortável. Outro botão para ajuste na altura da parte da frente do assento, então para dar uma acomodada melhor na sua coxa. Aqui a altura do próprio banco, ó. Estou subindo, descendo. E no outro é a própria distância, né, do encosto, como a gente tem em todo o carro. Mas muito personalizável, muito bacana esse banco por aqui. Não sei se vocês perceberam, mas esse carro tem teto solar, então o que já era bonito nele fica mais maravilhoso ainda. Que charme. Não é one touch, isso acaba me incomodando um pouco, então você tem que ficar segurando até ele abrir completo. Sinceramente, eu não sei quem abre teto solar e não abre tudo, mas a gente abre a parte do... A gente abre a parte do teto e agora a parte do vidro. Em 2 tempos. Agora foi, editor. O teto desse carro na cor preta, que acompanha a estilização do veículo inteiro. Os para-sóis normais, com a luzinha de conveniência, tanto no motorista quanto do passageiro. Aqui na parte central, as luzes, porta-óculos, abertura do teto solar, que é a parte de ligação de emergência, né? Aviso do airbag do passageiro, retrovisor fotocrômico e basicamente é isso. Nas portas traseiras a gente traz praticamente o mesmo revestimento da frente, né? A gente não vai ter o couro aqui na parte superior, tá? As portas dupla borracha, então tanto na parte do carro quanto na parte da porta, para diminuição de barulho. E bom, espaço aqui atrás, muito grande, tá? A gente tem um entre-eixos muito grande desse carro. Para mim a parte lá da frente tá muito distante. Nossa senhora, parece que eu tô numa limusine. Esse carro é muito grande mesmo, então super confortável para quem vem atrás. Aqui no meio a gente consegue trazer o porta-copos ou apoio de braço, tá? Ar-condicionado para conveniência dos passageiros traseiros. Aqui no chão a gente traz um carpete que vai de ponta a ponta com a inscrição GWM, Hello Tomorrow, muito bonito. E 2 portinhas USB por aqui, USB normal, não é USB-C. E alças PQP, tá? Para os passageiros e luzinha de conveniência também. Olha o espaço aí na frente, rapaziada. Olha o espaço aqui na frente, pessoal. Muito confortável. Sensacional. Olha o que eu falei, como tá lá na frente, tá bem distante. Na verdade, aqui o ar-condicionado. 2 entradas normais. Porta-revista. E agora, bora fazer aquela continha que vocês estão o vídeo inteiro esperando pra gente ver se de fato vale ou não a pena assinar o Aval H6 GT, tá? 2025, essa ferinha aí. Vamos lá, seguinte. Aqui a gente tem esse veículo em 2 locadoras, tá? A primeira é na Localiza Mel e a segunda é na GWM, então a montadora, né? O sistema de assinatura da própria montadora do veículo. Na Localiza Mel é para 1.048 meses, né? Então para 1.000 km por mês, 48 meses. E na GWM o menor preço é 1.000 km por mês, 36 meses. E aqui fazendo aquela regrinha, né, de 3 que a gente conhece na escola. Aqui, ó, o valor do veículo, que representa 100%, né, do valor, e a mensalidade, que a gente quer saber o quanto que representa no valor total do carro. É isso que é o verdadeiro yield, né? E quando a gente tem um yield entre normalmente 2 a 2,5, a gente tem um carro com preço interessante para se assinar. A ideia é justamente essa, tá? E fazendo o yield nesses 2 cenários, a gente tem
2,38 na Localiza Mel e 2,32 na GWM. Logo, a gente pode concluir que financeiramente vale muito a pena assinar esse carro, tá? Então, como é um carro híbrido que hoje é um dos mais vendidos no Brasil, para quem gosta, né, de carro zero, para quem gosta de estar sempre trocando, com certeza no cenário da assinatura ele vai fazer muito mais sentido, porque aqui você vai ter uma economia financeira muito grande. Fora, obviamente, todas as dores de cabeça que você não vai passar por estar assinando um carro. Fechado? E antes de finalizar o vídeo, eu só quero comentar. Eu peguei esse carro e eu dirigi ele. Fiz de 0 a 100 em 4,8 segundos. Esse carro é uma máquina, é muito fera. Então, se você gostou do carro, é de São José dos Campos, de região, e quer conhecer essa feirinha, quer fazer um test drive, dá um pulo aqui na concessionária do Grupo Original, que deixou a gente fortão, deu aquela moral. Fechou? Então, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta que carro que você quer ver por aqui. Combinado? Valeu para quem ficou até o final e tchau, tchau.